Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre Querida Kombini ou Querida Kombini, da Sayaka Murata, um livro publicado em 2016. Um livro bem interessante que vai contar a história da Keiko, que é uma mulher que tem em torno de uns 35, 36 anos, que trabalha numa Kombini, que é como são chamadas as lojas de conveniência no Japão, que são um pouco diferentes aqui do Brasil, porque tem mais serviços, tem serviço de correio e mais opções de comida, então são mais utilizados assim, pela população do Japão. Só que trabalhar nessas lojas só é aceitável, né, pela sociedade lá do Japão se você é bem novo. E não é o caso da Keiko, né, que já tem, como eu falei, em torno de uns 36 anos, ela já está na loja há 18 anos, e ela também não tem família, não tem. Quer dizer, tem irmãs, né? Tem uma irmã, tem os pais, mas não tem um marido, não tem filhos. E ela nunca esteve num relacionamento. Então, por causa disso, ela é muito julgada lá pela sociedade, pelas poucas amigas que ela tem da época da faculdade. A própria irmã dela também se sente triste com a situação da irmã, porque a irmã, a Keiko, ela sempre foi diferente, assim, desde criança. Ela era fria, assim, ela tinha um comportamento muito objetivo e não conseguia se comportar da forma como os outros entendiam como normal. Então, o livro narra em primeira pessoa, né? E aí a Keiko, né, vai contando algumas histórias de quando ela era criança, que um passarinho morreu e aí as outras crianças ficaram todas com pena, queriam enterrar o bichinho e aí ela queria era comer. E ela ficava questionando, mas se ele já está morto, que diferença isso faz? E você também não tão. É, não sei se você não come outros animais, enfim. E também teve uma situação de quando tinha duas crianças brigando, aí alguém falou, alguém precisa fazer ela parar, eles pararem. Aí ela pega uma pá e bate na cabeça de um para fazer eles pararem, aí todo mundo fica com raiva dela e ela acha estranho, porque não queriam que parassem a briga, eu consegui que parassem a briga, né? Então ela tem esse comportamento muito objetivo, assim, interpreta as coisas de uma forma muito literal. O livro não diz, né, se ela tinha alguma deficiência assim, mental, se ela tinha alguma anormalidade nesse sentido. Ela simplesmente descreve as coisas que ela fazia quando era criança e quando ela é adulta, mas não dá realmente uma resposta, assim, né? Mas ela gosta desse trabalho que ela tem na Combine, ela se sente feliz lá e ela tem muita. Ela é uma boa funcionária, ela é bastante atenta às demandas da loja e ela meio que internalizou o ritmo lá da Combine, os sons que a Combine tem, de quando um cliente entra, de quando ela abre uma porta para pegar um produto. Até em casa, quando ela não está trabalhando, ela fica pensando, quando ela está de folga, fica pensando no que está sendo feito na Combine nesse exato momento. Então mas ela se sente feliz desse jeito. Apesar de ser julgada pela sociedade, ela fica incomodada realmente quando ela é cobrada assim pelos outros. Então ela até conversa com a irmã dela, a irmã dá umas dicas para ela para falar que ela tem problema de saúde, é por isso que ela trabalha até hoje nessa Combine. Então ela tem que lidar um pouco com essas pressões da sociedade. Só que essa rotina dela vai ser alterada quando chega na loja um novo funcionário, que é o Shiraha, que também tem em torno de uns 30 anos e é considerado um fracassado por ter esse tipo de trabalho. Com 30 anos, não tem um trabalho fixo e também não tem família, ele é virgem. E só que ao contrário da Keiko, ele é um mau funcionário, ele vai se revelando um mau funcionário e ele é extremamente inconveniente. Ele humilha a Keiko diversas vezes, expondo a situação dela de que ela com 30 e poucos anos e trabalhando numa loja de combine, ela é uma fracassada e, e ele fica criticando a sociedade também, ele fica falando, comparando a sociedade atual com o período pré-histórico do Japão, que é o período Jomon. Ele fala diversas vezes sobre isso, que as mulheres e os homens ainda se comportam da mesma forma
como daquela época, no sentido de competição, de que as mulheres ficam com os homens mais poderosos e mais fortes. E, só que ele vai criticando a sociedade, mas ele se comporta do mesmo jeito quando ele humilha a Keiko. Ele também tem comportamentos machistas, então ele é realmente um personagem detestável, assim. Ele é intencionalmente detestável, mas ele vai trazer algumas mudanças na vida da Keiko. Eu não vou dizer quais são, para não dar spoiler, até porque é um livro pequeno, tem em torno de umas 140 páginas. Um livro muito tranquilo, assim, de ler. Ele consegue prender a atenção e ele não tem capítulos. Então você vai lendo, assim, de uma vez. Eu terminei em 2 dias. E gostei muito, é uma história que faz uma crítica interessante à sociedade. Em todas essas cobranças que a sociedade faz, coloca um personagem que meio que está fora dessas regras. Ela consegue observar de fora. Parece que ela até fala que todas as pessoas parecem que já nascem sabendo o que fazer, né? O que fazer que é considerado normal. E ela parece que veio sem isso. Então ela tem esse comportamento muito objetivo. Ela precisa que alguém diga para ela quais são as regras, e ela consegue seguir ali, consegue seguir bem. É por isso que ela é uma boa funcionária na Combine, porque nas primeiras semanas de trabalho ela tinha todo um treinamento e ela fez exatamente o que era pedido que ela fizesse, né? Mas na sociedade não é tão simples assim, né? Você não fica exatamente... Ninguém, quando você nasce, você não tem, né, um manual ali ensinando como você se comportar, por mais que os seus pais te transmitam, né, algumas ideias, mas não é suficiente, né? Então, ela sofre por causa disso, e é interessante ver, então, essas regras da sociedade que não são assim tão diferentes do Japão em relação ao Brasil. Ver assim de uma perspectiva quase que externa. E só que ao mesmo tempo que tem essa crítica à sociedade, mas eu não sei se dá para entender realmente, não sei se é o que a autora queria mostrar realmente, que é a Keiko que está certa, entendeu? Eu acho que, e isso muito pelo final da história, não vou falar qual é, mas fica assim um certo desconforto com o tipo de vida que a Keiko leva, com essa identificação dela com a Combine. Inclusive a autora do livro, né, a Sayaka Murata, ela trabalhou muitos anos no Combine, mas foi mais de 10 anos no Combine, e é interessante porque, como eu estava falando, né, você fica desconfortável com essa... Por mais que ela seja feliz, por mais que a Keiko diga que está feliz, e parece estar feliz realmente pelas coisas que são mostradas aqui no livro, né, com o trabalho dela, não com a pressão da sociedade, mas com o trabalho dela, você ainda fica pensando assim que é uma vida meio pobre, essa vida de viver de forma solitária. Ela também não tem nenhum tipo de vida intelectual, assim, não gosta de ler. Ela simplesmente vive em prol da Combine. Ela trabalha, chega em casa, mora numa kitnet e come só as comidas que a Combine mesmo vende. E mesmo quando está em casa fica pensando na Combine, também não consegue guardar muito dinheiro porque ela ganha pouco. Então é um certo desconforto assim que a personagem traz e a sociedade também traz. Então não é um livro que eu acho que tem assim uma moral da história. Não que o livro tenha que ter, né? Eu acho até que... Eu até já comentei num livro aqui recente que é até estranho um livro de literatura contemporânea que você tem assim uma moral da história, assim, meio que uma lição. Eu não acho que isso é legal que a literatura faça. Eu acho que você pode até aprender com a literatura, mas não que o livro queira demonstrar assim, de forma tão evidente. E esse livro aqui, especialmente, eu acho que ele faz realmente problematizar e não trazer qualquer tipo de solução para a situação aqui da personagem. Eu vou ler aqui uma passagem que eu achei interessante aqui para mostrar um pouco do tipo de escrita aqui que aparece no livro e do tipo de pensamento aqui que vai aparecer com frequência aqui na história. Aí aqui a narração da Keiko, né? Se as pessoas acham que alguma coisa é esquisita, sentem-se no direito de invadir essa coisa para descobrir os motivos de sua esquisitice. É cansativo. Além de ser irritante ver essa arrogância toda.
Às vezes as pessoas me importunam tanto que tenho vontade de bater nelas com uma pá para que parem, como fiz no primário. Mas um dia falei isso para minha irmã despreocupadamente e ela quase chorou, então achei melhor não dizer nada desta vez. Então dá pra ter uma ideia aqui desse tipo de cansaço, né, de pressão que sofria a Keiko. Eu acho que eu vou ler só essa passagem mesmo, porque tem outras passagens interessantes, mas acabaria sendo algum tipo de spoiler. Então é isso, pessoal. Essa é a resenha de Querido Combine. Sempre uma resenha domingo, 11 horas da manhã. Se gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e comentem se vocês já leram alguma coisa. Eu até fiquei interessado em ler outros livros da Sayaka Murata, né? Ela tem outro livro traduzido para o português, né? Que é Terráqueos. E quem sabe depois aparece outra resenha aqui da autora aqui no canal. Até a próxima, pessoal.